Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o nosso canal comunitário. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. E hoje, com muita satisfação, eu tenho uma convidada aqui que eu conheço há muitos anos. Eu posso até arriscar dizer que é uma amizade de muitos anos. Houve um momento da nossa vida que nós somos colegas de trabalho na mesma instituição de ensino e essa relação de trabalho permaneceu até os dias de hoje e é dessa forma que eu estou com muita satisfação recebendo você aqui, a advogada Maria Isaura Guedes Drummond. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer muito grande, Rosalvo, estar com você, falando para a nossa população. Nós que já tivemos tantos sonhos na educação, né? Nós já sonhamos juntos. Estamos aqui retornando nosso contato. Pois é, Isaura, quando eu trago um convidado pela primeira vez aqui, eu peço sempre que ele fale para o telespectador um pouco da sua carreira profissional. Você teve uma carreira na educação, se aposentou. Sim. E já paralelamente uma carreira no direito também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sente falta hoje daquele tempo de escola? Sinto falta do contato com o aluno, com meus colegas, aquele ambiente de aprendizagem, de muita curiosidade. Sinto sim, mas a paixão pelo direito me fez afastar um pouco da educação, até que durante muitos anos eu consegui conciliar as duas funções totalmente diferentes, né? Mas que me deram muita satisfação. E é bom isso, né, Isaura? Você poder deixar uma atividade profissional e abraçar uma outra com a mesma satisfação, ou até com uma satisfação renovada, né? Renovada. No caso do direito, ele me obriga a estudar, a pesquisar, a buscar soluções o tempo todo. Isso é muito bom. O cérebro continua funcionando e quanto mais experiência o advogado vai adquirindo, melhor ele fica. Então, quanto mais velho, melhor. Isaura, me permita explorar um pouco mais o seu lado pedagoga, tempo que você trabalhou na escola, porque fala-se demais na educação do Brasil, fala-se muito e age-se pouco, né? Infelizmente, nós que militamos nesse meio, percebemos que ainda não se construiu uma política pública de educação de que o Brasil realmente precisa, né? Geralmente não é prioridade. E sempre fica aquela pergunta, quando vai ser prioridade? Quando é que a educação vai ter o tratamento que ela realmente merece para construir uma nação? Olha, uns 31 anos que eu me dediquei à educação, vieram 1000 planos mirabolantes. Esse aqui vai surtir efeito, isso aqui vai dar certo. Mas eu vejo assim que a intenção é boa, mas a forma de fazer não foi correta. Essa liberdade excessiva que se deu aos alunos, onde era proibido proibir qualquer coisa, não é por aí. Não se pune? Não se pune. Não, eu vejo que tem que cobrar, dar, é lógico, dar oportunidade e tudo mais, mas tem que ter um retorno. Não pode ser assim, laissez-faire, deixa acontecer, deixa fazer. Não é por aí. O que eu percebo hoje é uma geração de pessoas infelizes, insatisfeitas, que recebem muito e que dão pouco, que são eternos credores. Eu chamo de geração credora. Estão sempre achando que o mundo deve algo para eles, que os pais devem algo, que a escola deve algo. Mas e aí, a pessoa, o que ela está fazendo com a vida dela? Porque a nossa vida, se é boa ou se é ruim, ela é resultado das nossas escolhas. Eu não tenho responsabilidade pela sua escolha, não tenho responsabilidade pela escolha do meu filho, a responsabilidade é dele. Eu sou responsável por mim. Então, na educação eu vejo isso muito. Pensou-se que seria pela parte física, foi ter aumento de vagas? Sim, era necessário, mas hoje precisa ter qualidade, estar mais conectado com essa realidade. Não vai adiantar o professor falar, se o aluno consegue ter mais acesso à informação através de vídeo, da internet, do WhatsApp, fora da escola. A escola ficou engessada. Parou no tempo. Parada. E tem que seguir, tem que caminhar. Quando foi lançada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já completou 20 anos, na época eu dizia, olha, a lei é muito boa, ela é moderna, ela é progressista,
Agora, o que vai ser feito dessa lei? O problema é este. A questão é tirar da teoria e levar para a prática. Não é isso? Porque era uma lei moderna. Muito moderna. Para a época. Avançada para a época. Sim, muito boa. O que aconteceu? Vamos fazer o paralelo com o direito, porque eu trabalhei a vida inteira, vai para lá e vim para cá. A Constituição de 88 foi um enorme avanço. Moderníssima. Moderníssima para a questão democrática, a igualdade entre filhos, havidos ou não do casamento, a igualdade entre homem e mulher, é maravilhosa. Só que aos poucos, principalmente, o legislativo foi distorcendo, foi machucando, descaracterizando essa grande conquista que nós tivemos. O legislativo, durante todo esse tempo, agiu muito corporativamente. Corporativamente e individualmente também. Sim. Cada um por si e Deus por todos. Primeiro a preservação da espécie, a preservação do indivíduo, depois da espécie, se sobrar tempo, né? E infelizmente isso está muito presente hoje, né? Muito. Olha, não tem como não falar do Lava Jato, né? Não tem como. A gente vê que é uma questão, hoje explodiu, mas é algo que a gente sabia, não sabia a amplitude e a gravidade. Mas historicamente, nós somos um país, gente, extremamente corrupto. Sim. Isso tem que mudar, e muda-se nas menores coisas. No troco que você recebeu a mais que você devolve. Furar fila. Mas aconteceu um fato, eu não posso deixar de falar. Eu fiquei triste 2 vezes. Fui ao correio, estava lotado. Eu falei, nossa, estou atrasada. Aí falaram assim, pega fila preferencial. Quase morri, pera lá, eu sou uma jovem, eu tenho 55 anos, aí. Além disso... Você não tem direito legal. Não tenho direito, não. E além disso, não pode. É 60, tem que ter parâmetro, tem que ter limite, tem que ter ética em tudo. Exatamente. E se nós pegarmos historicamente, você veja, por exemplo, em 1817, Dom João VI resolveu fugir de Napoleão e veio com toda a família real para o Brasil. Já houve corrupção ali de venda de lugares nos navios. 1817. Você leu o livro, né, Rosalvo? Você leu o livro. Pois é. Muito bom. Quem não teve oportunidade, Laurentino leia, Gomes, Laurentino 1808, Laurentino Gomes. É uma história contada de uma forma extremamente agradável. 1817 não, 1807. 7, chegando aqui em 1808. Chegou aqui em janeiro de 1808. Quer dizer, foram vendidos lugares para as pessoas nos navios. Quer dizer, veja bem, isso há mais de 200 anos. Então a coisa é atávica. Sim, mas tem que mudar. Está na hora de mudar. Né? No nosso caso agora é investigar, apurar o que aconteceu e punir. Claro. Porque essas etapas têm que vir juntas. Porque se investiga, apura e não faz nada, não pune, do que é que valeu? Vai ficar sempre aquela sensação de impunidade que já faz parte da cultura do brasileiro. Faz, infelizmente. E infelizmente ela existe porque não é porque nós criamos, é porque as circunstâncias nos levam a pensar dessa forma. Nos levaram sempre a pensar dessa forma, né? Existe até aquela famosa frase, né, que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Precisa parecer honesta, é verdade. Então o brasileiro está precisando, está muito carente disso, né, Isaura? De bons exemplos, de líderes, mas líderes que não venham como salvadores da pátria. Isso aí é muito importante, me preocupa muito. E como eu não tenho papas na língua, que é uma coisa horrorosa, é Sérgio Moro, alguém que rasgou a Constituição. O que ele fez, legalmente, eu considero, e as pessoas da minha área que estudam, absurdo. Soltar, divulgar para a imprensa assuntos sigilosos. Conversas, né, telefônicas. Conversas telefônicas. Depoimentos. Existe, gente, um princípio constitucional de presunção da inocência. Tem que apurar? Tem, eu já falei que tem sim. Tem que punir, mas seguindo todos os trâmites legais. Não pode haver exceção, porque senão nós vamos voltar o período ditatorial. Que literalmente, que era regime de exceção, literalmente, né? Mas já que você falou isso, Isaura, é bom lembrar também que o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, descumpriu a Constituição quando houve o impeachment e ele não sancionou a suspensão dos direitos políticos. Pois é, mais um erro, mais um. Quer dizer, ele rasgou metade da Constituição ali, rasgou. Né? Então, realmente, essas coisas, quer dizer, na verdade, aquela costura já estava feita antes de a sessão começar.
Já era um A jogo impressão de que passa é cartas essa. marcadas. Tá, vai ser impedida sim, Vai. mas... Fica por Tá, aí mesmo. vão ser os anéis, mas vão salvar os dedos? É. É isto? Foi o que eu falo. É investigue, apura e puna nos termos da lei. Nem para mais, nem para menos. Nos termos da lei. Deixa-me aproveitar, Isaura. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, está sendo, neste momento, beneficiada de uma lei que permite a ela estar com os filhos dela, porque um deles é menor de 12 anos. Aí vem a ministra dos Direitos Humanos, já falou, já mandou carta para a ministra presidente do SF, querendo que esse benefício seja estendido a todas as mães Certíssimo. presas hoje. Certo. Por que a lei tem que ser seletiva? Não pode ser. A lei é para todos. Somos todos iguais perante a lei. Mas parece que tem umas iguais que os outros. Mais iguais que os outros, né? O ato de conceder a ela essa prisão especial, devido a ter filhos menores de 18 anos, é correto. O que é errado é negar para a pobre, a negra, a prostituta, esse mesmo benefício. E outra coisa, a impressão que passa para mim, que sou leigo, é que ela teve acesso a esse benefício porque ela tem um advogado que recebe um honorário muito alto e que tem acesso ele pode ter um escritório à disposição dele com pessoas o tempo todo sendo muito bem remuneradas para estudar e chegar aonde ela precisa chegar para dar o benefício, entre aspas, né? Para fazer valer... Cumprir a lei. Cumprir a lei. Cumprir a lei. E quantas mães que estão hoje presas não têm acesso a isso? Eu não me lembro de que eu vi uma imagem que doeu. Uma mulher com seio de fora dando mamar para o nenenzinho dela pela grade. Peraí, não pode. A lei é para todo mundo. E hoje há um levantamento, existem em Minas Gerais 46 mães detentas cujos filhos nasceram na prisão, que quando completam um ano eles têm que sair. Eles ficam. E quando vai chegando nesse momento, elas entram em desespero. Afeto, né? Criou-se os laços e de repente vai tirar. Talvez a única coisa que ela tenha. Mas por outro lado, criar uma criança num ambiente de prisão é muito complicado. Terrível. Quer dizer, ele vai ser prisioneiro sem ter feito nada. Exatamente. Ele nasceu prisioneiro. Nasceu prisioneiro, né? Então, aí que eu, por exemplo, eu fico imaginando quão difícil, quão complicada deve ser a missão do juiz. Porque não é aplicar a letra fria da lei. Não. Existem tantas condicionantes em torno disso, né? Olha, nos juízes criminais, eu tenho ótimas, apesar que não é uma área que eu atuo, né? É o mínimo, é só a Lei Maria da Penha, que está ligada à área de família. Mas, de modo geral, eu tenho visto os juízes muito ponderados. Os juízes criminais sabem a realidade carcerária do país, sabem a importância de manter os filhos próximos às mães, a importância de manter os laços familiares os mais próximos possíveis. Isso é importante, né? Tem que haver essa sensibilidade, Precisa, né? Precisa. Porque não é simplesmente mandar para uma prisão, porque isso... Para um depósito, né? Um depósito de pessoas que vão sair dali piores, muito piores. Porque as pessoas costumam dizer o seguinte, porque o cumprimento da pena de prisão também ela deve servir para ressocializar. Mas será que... Primeiro que eu não sei se está escrito na letra da lei. Você poderia até me falar sobre isso. Segundo, ainda que seja, isso é cumprido? Não é. As pessoas são ressocializadas lá dentro? Olha, essa semana a gente estava conversando sobre isso. Na década de 60, 50, iniciou-se a colônia agrícola de Neves. Ali trabalhava. Era um grande avanço. É um grande avanço, sem dúvida. A pessoa trabalhava, eram pessoas ligadas à área rural, então faziam as atividades normais ali. Plantavam, cuidavam de animais, colhiam. Chegava à noite, estava cansada e se sentindo útil ao mesmo tempo. Não tinha essas rebeliões. Ele ia querer dormir, descansar. Queria dormir. Agora, não tem nada para fazer, não tem nem espaço, não tem lugar para sentar. Só fica olhando quantos passos que o guarda deu para lá, quantos que deu para cá, quantas vezes latiu o cachorro. Com isso, a ociosidade leva a pessoa a ter vontade e condição de fugir. Porque o sistema é falho, muito falho.
Acho que essa pessoa tinha que estar ocupada. E por isso o sistema PAC funciona bem, né? São menos pessoas, né? É mais contingente menor, né? A pessoa está ali, ela sabe que ela tem certas, digamos, entre aspas, liberdades que ele não teria na prisão comum, mas que ela não pode abusar, porque se ela for voltar para o regime fechado, vai ser muito pior para ela. Ela conhece o outro lado. E aí funciona. Rosaldo, você é da educação também? Foi o Darcy Ribeiro que disse, se não for, por favor, me conserte. Construa escolas, que não será necessário construir prisões. Exatamente. É isso aí. Foi Darcy Ribeiro, sim. Foi Darcy Ribeiro? É um mineiro que orgulha muito a todos nós mineiros. Com toda certeza. Eu tive o prazer de conhecer. A visão que aquele homem tinha, não só de educação, de gente. Ele era um antropólogo, era uma pessoa que gostava de gente. Né? E eu me lembro de uma passagem dele, que ele fugiu do hospital, foi para Montes Claros, parou num bar na beira da estrada, entrou, pediu um copo grande que ele chamou de garapa, nem de caldo de cana, geladinho com pastel. Ele falou que foi a melhor coisa da vida dele. Quer dizer, um mineiro típico, mas com uma visão Faltou só o pão de queijo, né? Exatamente, mas com uma visão de mundo. E acho que o sistema educacional está carente disso hoje, né? Paulo Freire, por exemplo, a visão que ele tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Que a escola não conseguiu acompanhar. Não. E foi levado para vários países, levado para a Argentina, foi referência lá fora. Sucesso. Foi referência lá fora. Quando eu fiz o doutorado, exatamente em Buenos Aires. Lá, Paulo Freire, ele e Lauro de Freitas, depois eu vou falar sobre Lauro de Freitas, eles são considerados, assim, grandes expoentes, cada um na sua área. Paulo Freire na educação e o Lauro no direito. Pois é, mas infelizmente aqui não tiveram o devido reconhecimento. Sabe o que eu penso? Principalmente a escola pública no Brasil não estava à altura da capacidade dele, da visão que ele tinha de educação. Eu acho que ela não estava preparada para isso. Seria um choque muito grande para a escola. E eu não sei se hoje, 30 anos depois, você vai ser diferente. Não é diferente. Talvez seja mais difícil ainda. Porque a coisa está tão sedimentada, está tão... Sabe, as pessoas continuam fazendo o mesmo todos os dias, achando que é assim mesmo. Eu faço desse jeito há 20 anos. Está na hora de mudar. Tem alguma coisa errada. Se fez várias... a mesma coisa durante muitos anos, do mesmo jeito. Eu me lembro de um professor que eu tive, professor de matemática no meu curso de licenciatura plena em Pedro Leopoldo. Ele falou que entrevistava pessoas para admitir lá, e falou assim, olha, aí o cara assim, eu tenho 20 anos de experiência. Beleza, tudo bem. Aí eu ia conversar com ele. No final, olha, é o seguinte, você falou que tem 20 anos de experiência? Não. Você tem 1 ano de experiência e 19 de repetição. De repetição. É interessante. E é isso que acontece. As pessoas confundem as coisas. Estão fazendo o mesmo. Não inovar por inovar, mas tentar formas diferentes de fazer as coisas. Porque como que você vai ter um resultado diferente, melhor, se você faz da mesma forma? Não tem jeito. Não tem jeito. Isso em todos os aspectos da vida. Claro, em tudo. Não é só na educação, não. Em tudo. Bom, hoje você tem a satisfação de dividir o seu escritório com o seu filho, né? Uma grande honra para mim, sabe? Perceber assim, puxa, meu filho viu o meu trabalho, se orgulhou dele e quis seguir o mesmo caminho. Foi natural isto? Foi natural, eu não pensava mesmo, foi surpresa. Quando ele falou, vou fazer direito. Então, foi uma decisão ou ele foi pedir opinião? Não, ele me informou. Ele me informou que ia fazer direito. E qual foi a sua reação? Toma cuidado. É o mais novo ou o mais velho? É o Marcílio, né? Tem o nome do pai, Marcílio, né? o nome do pai. Tem o nome do pai. Exato. Olha, pensa muito, porque é excelente, é maravilhoso, mas exige-se demais do profissional. É estudo constante, muita paciência e muita ética. Porque quando um cliente assina uma procuração para o advogado, ele está dando todo o poder. E outra entregando, ele está dando poder para agir em nome dele. E se o profissional não tiver a formação moral e ética escorreita, completa, acaba fazendo coisas erradas e repercute na classe inteira. Aí começa a falar, advogado enrolado, advogado ladrão. Não é isso. Existem advogados enrolados. Em toda a categoria profissional. Pessoa desonesta em toda categoria. É isso aí, Rosaldo. Sem contar também que o cliente se desnuda perante ele. Sim.
Ele se expõe inteiro, né? Como que a gente vai defender o interesse daquela pessoa se ela não for honesta com a gente? Não tem jeito. Então, bom, o Marcílio já esteve aqui, não como advogado, como cervejeiro. Cervejeiro, ele fala que ele é multivocacional. Tem 1001 capacidades. E acaba que é verdade mesmo. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade muito grande para diversas coisas. Não tem que ficar focado numa coisa só, não. Eu, por exemplo, tenho uma grande capacidade de lidar com pessoas e de mexer com a enxada. Sou uma jardineira, assim, muito boa, minhas plantas são muito bonitas. Mas isso é uma terapia também, né, Isaura? É uma terapia. Relaxa, né? É. Eu gosto muito de mexer com terra também. Muito bom. Quando, por exemplo, eu estou com algum problema, eu dou cada enxadado nele assim, acaba o problema todo. Pelo menos acaba a minha raiva e minha ansiedade, né? Bom, e o outro? Que caminho seguiu? Alexandre, ele atualmente com 24 anos, ele faz engenharia aeroespacial na UFMG. Está se encontrando ainda, teve uma oportunidade de fazer Ciência Sem Fronteira na Austrália, ficou 1 ano e 2 meses, conheceu boa parte do mundo. Essa Ciência Sem Fronteira, até eu li uma reportagem sobre ela. A ideia não é ruim, não. Foi mal conduzida. Foi mal conduzida. A ideia de proporcionar a oportunidade de estudantes que não teriam como estudar fora do país, exato, a oportunidade de conhecer novos mundos, nova cultura, isso é excelente. Novas formas de aprendizagem. Mas o que aconteceu? Não teve um bom acompanhamento. Pela reportagem, uma universidade da Hungria, ela, no ranking internacional, ela está no número 630 por aí. A USP está 200 e pouco. Então, saiu do Brasil para estudar num lugar menos qualificado. E outra coisa, há casos em que o próprio aluno confessa que foi lá muito mais interessado no turismo do que no estudo. Mas aí, que isso aconteceu? É a maioria, viu, gente? Infelizmente. Pois é, mas aí, infelizmente, o governo opta pela solução mais simples. Corta o programa, ao invés de consertar, ele corta e deixou só para pós-graduação. Exato. Agora, e aqueles que realmente se dedicaram? Estudaram inglês antes de ir para lá? Porque muitos foram sem dominar o inglês. E não vão conseguir aprender. Vão assistir aulas em inglês. Não consegue. Né? Faltou organização nesse sentido, mas que a ideia é boa e deve ser aprimorada e tornar-se implantada. Pois é, mas e ele já tem um projeto para quando se formar? Não tem ainda não. Tá nessa turma aí que ficou meio perdido. Tá pesquisando. E o interessante é que foi tão desorganizado que teria que pegar as matérias que ele cursou fora do país, aqui, né? Validar no Brasil. O projeto prevê isso. E não foi feito. Então volta. Defasado. Volta perdido. Aqui caminhou de uma forma, lá caminhou de outra. Então não foi uma coisa boa. Porque o projeto prevê isso, a validação das disciplinas cursadas lá fora, né? Elas seriam validadas aqui e incorporadas ao currículo. Houve previsão, mas não houve a execução. Não houve planejamento, na verdade é isso, né? Quer dizer, é mais um desses projetos populistas, eleitoreiros, que os governos lançam de tempos em tempos. Eu não estou aqui partidarizando. Não é o caso. Né? Infelizmente, eu às vezes costumo dizer o seguinte: não são projetos de Estado, não são programas de Estado, são programas de governo. De governo, e o governo passa. Quando é programa de Estado, ontem, e por aí vai. Quando é programa de Estado, ele pode ter vida longa e pode ter consistência. Agora, quando é programa de governo, geralmente eu não tenho sequência. Né? Mas você já observou que, vamos colocar assim, nível nacional, entra um governo, ele, não sei por que, em vez de pegar o que tem melhor naquele antecessor, ele vai e destrói. Tem que desconstruir tudo para falar que o dele é melhor. Aí vai olhar, é a mesma coisa, ou às vezes até piorado. Muda o nome. Não muda o nome, gasta mais dinheiro, arranja-se mais secretarias, mas não chega a um resultado positivo. Por quê? Porque foi o outro que fez. Porque foi o outro. Eu tenho comigo, se a coisa é boa, olha, eu copio, mas eu peço licença. Copio mesmo. Pois é, lógico. Bom, nós estamos recebendo aqui a Maria Isaura Guedes, hoje advogada, já foi educada, já foi pedagoga. E esse papo bem descontraído aqui, ela começou a falar um pouco da Lava Jato, nós vamos falar depois, no final, mas falar também do trabalho específico, do dia a dia do escritório dela. A gente volta daqui a pouco com o Falando Sério.
Voltamos com o Falando Sério e hoje com muita satisfação recebendo a advogada Maria Isaura Guedes Drummond. Isaura, você colocou mais um item no seu currículo, né? A primeira mulher sete-lagoana a fazer parte do Conselho Seccional da OAB? Isso. Eu tenho essa grata satisfação. Foi um convite, não é eleição, é indicação. Reconheceu-se um trabalho que eu venho feito enquanto advogada, sempre tentando conciliar as partes. E foi feito esse convite, eu senti que eu não podia negar. Tinha que participar e aceitar o desafio, sim. E apesar, não é um cargo remunerado, não é. Realmente você trabalha em benefício da classe e da cidadania. No Conselho, a gente julga os processos éticos, disciplinares. Quando algum advogado ele é acusado, né, de alguma coisa ilícita, então a gente faz a apuração, é feito toda uma etapa onde é permitido, tem que ser a ampla defesa, a pessoa se defende. É com muita seriedade, viu, Rosalvo? A gente fica assim, às vezes as coisas são mais pesadas, mas nós estamos fazendo uma limpeza ética na entidade. Isso é muito importante porque reflete na categoria também, né? Com porque certeza. Aquilo que você falou no primeiro bloco, é muito comum você generalizar uma má conduta individual para o coletivo. Não pode, né? não pode. Isso não pode. A pessoa tem que ter esse discernimento, né, de separar. E a classe precisa também ter a ética de agir com severidade, né? Cortar na própria carne. Cortar mesmo. E nós estamos tendo assim, muito respaldo do presidente, Antônio Fabrício, ele é do interior. Uma cidadezinha do interior que eu esqueci o nome. Mas muito boa pessoa, assim, objetivo, claro. Porque a gente, às vezes, tem a tendência de ser prolixo, de querer falar palavras bonitas, de fazer discurso. Ele não. Ele é um cara, assim, da prática. Objetivo. Age. Esse é dos meus. Também sou assim. A propósito, Isaura, eu li essa semana uma crítica sobre o relatório do ministro Herman Benjamin, do TSE, sobre a denúncia lá da chapa Dilma Temer. Ele produziu um relatório de 1.089 páginas. Aí eu fico pensando, e essas 1.089 páginas precisam ser lidas lá na sessão. Precisa disso tudo? Não. A pessoa precisa ter capacidade de síntese. Eu posso falar o que gastaria uma página inteira, eu posso gastar aí 20, 30 palavras. E é humanamente impossível você ficar sentado ouvindo a leitura de 1.000 páginas. Não tem ser humano que aguente. Não há concentração. Aí começa a dormir. Aí você pode olhar, quando tem essas filmagens, a pessoa está dormindo, não aguenta. Tem que ser claro e objetivo. Aí volta para o Marcílio. Nós temos um projeto de falar o direito de forma que as pessoas entendam. Isso de é forma objetiva. Do que adianta eu falar 1.000 palavras para o meu cliente se ele não vai entender nada? Ela falou muito bonito. Aí pergunta para a pessoa, o que ela falou? Não entendi nada não. Às vezes essa pessoa é muito inteligente, porque ela fala tão bonito, eu não entendi não, então ela deve ser muito inteligente. Deve ser muito porque inteligente. Fala difícil, né? Não é por aí. Tem que ser objetivo, claro. O que não quer dizer que não tem que ter apuro técnico. Claro. Sim, tem que ter. Mas uma coisa não elimina a outra. Agora, você lê 1.089 páginas, uma sessão de julgamento, aí é complicado. Né? Um ritual ultrapassado, a meu ver, improdutivo, que só depõe contra o próprio judiciário. Eu acho que ele poderia se limitar a resumir o voto. Porque os demais membros da corte têm acesso àquilo tudo. Os demais membros teriam obrigação de ter feito para casa, ter feito a leitura anterior, não na hora. Exatamente. E cada um tem o seu ritmo de leitura. Uns leem mais rápido, outros leem mais devagar, outros captam, pensam as palavras principais e entendem todo o contexto. Tem uma capacidade de síntese muito grande. E aí vem o grande problema da coisa que já é universal no Brasil, a morosidade da justiça. Isso é um dos fatores que contribui. Mais um deles. Mais um dos fatores. Para acrescentar. Isaura, o seu escritório hoje é especializado em algum ramo do direito? Sim.
nós somos cíveis, e trabalhista e administrativo. Então, na área civil, tem os famosos divórcios, inventário, direito testamento, direito de família e sucessões. Sim. Né? E eu, sempre que tenho oportunidade, eu vou explicando para as pessoas a necessidade de fazer um testamento. Para quê? Para fazer de acordo com a pessoa queira, dentro dos limites da lei, e evitar briga entre herdeiros. Porque enquanto, principalmente evitar os disputa pais, na sucessão, enquanto né? os pais, principalmente, estão vivos, a situação é uma. O que eu tenho visto, que depois que falece, parece que tudo que eles ensinaram, os filhos esquecem. Não é dessa forma. Então, o testamento ajuda bastante. A área administrativa, acho que dispensa maiores comentários. E a trabalhista, que o Marcílio, que é o responsável pela trabalhista. Eu passei para ele, falei, meu filho, você vai ganhar esse presente, trabalhista e haja estudo, porque agora as leis estão sendo mudadas, né? Muda o tempo inteiro. Vamos aqui na área de família. Da Constituição de 88, que eu tanto amei e que amo, como mudou a área de família? Tem uma reviravolta. Olha, não se fala mais em filhos adulterinos. Eu ouvia isso. Falavam baixinho quando eu era menina, eu não entendi o que era, não. Não existe. Filho natural, filho legítimo, filho fora do casamento. Hoje isso. Não, é filho. Não importa de forma foi concebido, é filho. Chegava ao ponto de a própria certidão, filho legítimo de fulano. Hoje isso não existe mais. Né? A própria instituição casamento, hoje você não precisa ter um registro civil para constituir uma união legal, né? As formas de constituição de família mudaram. Aliás, sempre existiam formas diferentes, mas elas não eram reconhecidas. Elas agora estão reconhecidas. Sim, por exemplo, a mãe com filho é família, a avó com neto é família, homem com homem é família, desde que se unam com essa intenção, mulher com mulher é família. Depende da ânima, da alma, do interesse da pessoa. Ela está se unindo com outra pessoa com a intenção de constituir uma família. Se for, ela deve ser resguardada pelo ordenamento jurídico. E é importante, fé, religiosidade são coisas importantes demais na vida de qualquer pessoa. Sim. Agora, é importante que neste momento haja separação. Entre Estado e igreja. Exatamente, porque aí existem aquelas pessoas mais... Hoje, por exemplo, eu li um deputado lá que assumiu a coordenação de uma determinada bancada lá de religiosos no Congresso, ele dizendo o seguinte: não existe casamento de Adão com Eva. Puxa vida, isso é discriminatório a toda potência. E nem Eva com Ada. Gente, pelo amor de Deus, em pleno século XXI, um cara ter esse pensamento... Será que quem instituiu a igreja pensava dessa forma? Acredito que não. Não é? Quem acredita, quem é cristão, por exemplo, acredita que Cristo instituiu a igreja, será que ele estaria com esse tipo de pensamento hoje? Não. De forma nenhuma. Pensando-se o direito, em 2011, mais de 2011, o ministro Aires Brito, pequenininho, mas grande, um gigante em sabedoria e conhecimento, ele fez um voto assim significativo demais, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, reconhecendo que o amor, que esse sentimento tão sublime, ele ultrapassa a questão física. Ele é muito superior a essa questão de gênero. E é bom que cria jurisprudência, né? Já tem completa. Pois isso é muito bom. Isso aí não tem como retroceder, gente. Isso aí não tem como. A união, por exemplo, entre homem e mulher, hoje nem para efeitos legais, nem é preciso mais casar no civil, né? Não. A própria convivência já estabelece os laços, né? A convivência pública, notória, com a intenção de constituir família, já é uma forma de família, uma forma de união estável. Direito de sucessão, né? Direitos sucessórios também. Casamento e união estável são muito parecidos. Mas em nenhum deles há necessidade de coabitar. Você pode estar casado com uma pessoa, mora aqui, outra pessoa mora no Rio, daí está casado, está. Você pode ter uma união estável com a pessoa sem estar morando na mesma casa que ela. Isso não é um requisito, não. O requisito é muito relacionado ao afeto e à intenção da pessoa externada.
Você mostra para todo mundo, olha, esse aqui é meu companheiro, esse aqui é minha esposa. Adiante da sociedade é o status que aquela pessoa tem. Isaura, trabalhar com direito de família, às vezes é angustiante? Muito. Muito angustiante. Para isso, eu me resguardei. Eu passei a fazer psicanálise. Eu vou fazer bodas de ouro como paciente da psicanálise. Por quê? Eu tenho que ter muita clareza do que é a minha neurose e do que é a neurose do meu cliente. Eu tenho que saber filtrar as informações que ele me traz, adequar aquela informação aos textos da lei, de forma que eu dê para ele um resultado prático que eu satisfaça, mas dentro dos parâmetros legais. Eu não posso prometer para ele aquilo que eu não posso cumprir. Dá muita angústia, principalmente pela morosidade. Um exemplo clássico, entra a mãe com pensão, pedido de pensão alimentícia. Começou aí o sinal do desamor. Se precisou pedir uma pensão, pedir é porque o amor já está falhando. Aí chega, até que se resolva, que se efetive esse direito, leva-se às vezes 6 meses. Enquanto isso, a criança já passou por todo aperto, a mãe nem se fala. Eu estou falando de mãe, mas existem casos diferentes, mas é que a maioria são mulheres, né? Então isso dá muita angústia. E aquela sensação de que querer fazer diferente está ter o seu limite, né? É o que eu disse, eu não posso prometer que eu vou dar conta de fazer além do que eu consigo. Eu estou limitada também por leis, pela demora no processo, na tramitação. Tem que ir para a secretaria, tem que redigir o documento, vai para o carimbo, volta para o juiz assinar, tudo demora. E a guarda compartilhada, Isaura, essa novidade que existe hoje, né? Que, pelo menos na letra da lei, procura dar oportunidades iguais aos dois cônjuges, não só oportunidade, mas também deveres iguais, né? Porque iguais. O ônus ficou com a mãe, né? De cuidar da educação, da guarda da educação dos filhos de uma maneira mais diuturna ali. Como que você vê hoje a guarda compartilhada? Ela está funcionando? Olha. E eu me permita acrescentar, e há sempre um discurso de que existe, na guarda compartilhada, pode aparecer a alienação parental. Em qualquer forma pode ter alienação parental. Mas se conseguir fazer a guarda compartilhada, eu vejo que ela diminui. O que é compartilhamento da guarda? Compartilhar direitos, obrigações e tempo. Tempo de convivência com o filho. Não ser só um visitante, não. Porque uma visita que vai na sua casa é aquele que vai, encontra tudo bonitinho, pronto, foi embora, tchau, foi ótimo, foi muito bom a visita. Mas não viveu, não é isso? Então, quando a pessoa, os pais têm uma guarda compartilhada, de fato, quando eles conseguem se sentar, falar, olha, o que nós vamos fazer para o nosso filho, o que pode ser melhor, você pode ir buscar na aula tal dia, você pode levar, como é que nós vamos fazer? Isso é bom para a criança, que ele não se sente um joguete, ele não se sente objeto, um puxa para um lado, ele não é objeto puxa de disputa, do outro, né? Não é objeto de disputa. Agora, não pode misturar compartilhada com alternada. Esse negócio de ficar uma semana com um, outra semana com outro. Todos os casos que eu conheço, e são vários, foram terríveis. A criança perde a referência, ela perde... Ela não sabe qual é a casa dela. Não, ela perde o rumo Onde você dela. mora? Eu moraria ali. Não é assim. Eu moro aqui, eu chamo de quartel-general. Meu quartel-general é aqui e fico tais dias com meu pai. Eu tenho um quarto na casa do meu pai, por exemplo. Tem um quarto na casa do meu pai, tem um quarto na casa da minha mãe, mas a minha casa é em tal lugar. Muito importante. Essa referência é importante. E fala-se, assim, às vezes, em guarda compartilhada, para não pagar pensão. Não é por aí. Ela não exclui. Não, aquele que tem maiores condições financeiras, ele deve contribuir financeiramente para sustentar o seu filho. E é que fique claro, né? A pensão é para o filho, não é para a pessoa que ficou com a guarda. Não, para o filho. Então, isso aí tem que ser muito pensado. Mas, de modo geral, Rosário, claro, ela acaba pensão ela não é grande coisa. Exato. E quem paga acha assim, olha, essa mulher está ficando com isso, está gastando dinheiro à toa, fazendo roupas bonitas. Fica fiscalizando. Existe sempre aquela impressão de que é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É muito para quem paga e pouco para recebe. Infelizmente é isso aí. Agora, eu já não escondo de ninguém que eu já vivenciei a situação de separação, de
não morar na mesma casa com meus filhos, mas isso não, felizmente, foi bem trabalhado, eu não tive nenhum problema na minha relação com eles. E por quê? Eu sempre tive presente para mim o seguinte, não só para mim, na minha situação, pode existir ex-esposa e ex-marido, não tem ex-pai e ex-filho, não existe, é para a vida toda. E é um amor que não acaba nem... Exato. Quando você decidiu ser pai, ser mãe, é uma decisão para a vida toda. Porque o filho pode até morrer antes, mas ele vai continuar sendo seu filho. Vai. Não é? Vai continuar guardado no cérebro e no coração. Infelizmente, existem pais, e quando eu falo pais, eu estou no coletivo, que transferem para o filho. Esse problema que teve no relacionamento conjugal, transfere para o filho. E aí... não quer saber de guarda compartilhada e nem da visita aqui, aspas, teria direito, né? Eu conheço casais que abriram mão de ter contato com o filho. Então tem uma coisa muito errada, muito mal resolvida dentro dele. Freud ajudaria, né? Ele como pessoa está mal resolvida. Está mal resolvido. Né? Porque fulano não sabe ser pai. Não é assim. Eu acho que a gente aprende a ser, a gente não nasce sabendo. Não. Quando você casa, você não sabe ser pai, ser mãe. Mas quando você se torna, você aprende. Você tocou num ponto, é o mito do amor materno. É mito. Você não ama seu filho quando ele nasce. Você, se comparar esse amor que você sente quando ele nasce, com quando ele já tem 1 ano, você viu que você não amava nada. Ele é construído, o amor é construído, ele é tecido no dia a dia, é aos poucos. E isso acontece com homem e com mulher. Então, se desde a tenra idade a criança não tem contato com o pai, não adianta, o pai não vai amar esse filho e esse filho também não vai amar. Porque amar é conviver. E vai faltar aquela referência na vida dele. Vai. Né? Não, olha, a presença paterna, ela é indispensável. Tanto quanto a materna. Pois é, Isaura, então é só para nós finalizarmos isso aqui. Quando você se depara numa situação, por exemplo, de separação, e é claro, a questão da guarda é um item importante nesse processo. Guarda, né? E pensão alimentícia, pois onde bate. Aí, como que essa coisa é, por exemplo, a guarda compartilhada acontece naturalmente, ou é necessário um trabalho de convencimento, ou os dois chegam num consenso, se é possível um consenso? Há casos que o casal está se separando, mas não se odiando. Então, consegue-se, explicando o que é a guarda compartilhada, onde o casal vai sentir assim, eu não estou perdendo meu filho, eu não estou perdendo meu filho para fulano, nem para ciclano, eu estou continuando com ele. Mas há casos de casais assim que vieram de um relacionamento mais destroçado, mais intoxicado por diversos motivos, né, que não se cabe falar agora. A gente tem aqui o estudo psicossocial, que é feito para analisar o contexto daquela família, mas de forma geral, conversa-se com o pai e a mãe para que eles entendam que não digladiar não é bom para ninguém. Que o melhor é tentar conversar, entender o casal, que o casal se separou, mas continua sendo pais daquela criança. E nós temos juízes muito bons também, que eles conversam, explicam muito como que é feito. A guarda compartilhada é a regra, mas existem exceções. Houve um tempo que o casamento por civil, por exemplo, era comunhão universal. Num determinado momento, a regra passou a ser a comunhão parcial, a não ser que os noivos manifestassem o desejo da comunhão universal. Então, a regra hoje, na guarda, a regra é a guarda compartilhada. A regra é a guarda compartilhada. Mas voltando a esse regime de bens do casamento, por que é que era universal? Porque não se admitia o divórcio. Claro. Então, a comunhão era universal. A partir de 1977, com o divórcio, houve a possibilidade de escolher comunhão parcial, comunhão universal ou separação também de bens. Isso, exato. E no caso hoje da guarda, a guarda compartilhada hoje é a regra, não é a exceção? Não, é a regra. Havendo motivos, pode ser deferida ao pai ou à mãe de forma unilateral, mas como exceções. É uma decisão do juiz. Baseado no estudo técnico. Baseado, é claro, ele tem que se cercar, de salvaguardas, né? Ele não vai decidir da cabeça dele. Tem que ter feito um estudo, que ele não tem tempo nem informação para isso.
Então, utilizados psicólogos e assistentes sociais para fazer esse relatório psicossocial. São profissionais da própria magistratura? Não, do Estado. Do Estado? Do Estado. São profissionais do Estado, são colocados a serviço para dar um suporte. Dar um suporte técnico. Digamos, vamos dizer, esse parecer que é dado por um psicólogo, ele é relevante na hora da decisão do juiz? Ele não é exclusivo nem excludente, mas como você disse, é relevante. É um parâmetro. Mas eu já vi vários casos que o juiz não segue aquilo, porque no contato com as partes, ele percebeu, às vezes, uma extrema agressividade de um, né? Então, vê que tem uma coisa errada. Muitas vezes o próprio juiz tem a sensibilidade de perceber isso no momento em que ele está ali naqueles poucos instantes. Na audiência, né? Isaura, existe caso de, por exemplo, uma mulher que está insatisfeita no casamento, acha que aquele casamento não tem futuro nenhum, mas que permanece casada porque ela pensa que a guarda compartilhada vai ser ruim para os filhos, então ela assume o ônus de manter aquele casamento. Eu estou falando isso, não é uma hipótese não, porque eu sei de caso que acontece isso. É muito triste você saber que isso existe, porque a mulher se sente desprotegida. Quer dizer, talvez fosse melhor para mim, para ele, que nos separássemos, mas eu tenho medo da guarda compartilhada. Isso é terrível, né? Olha, volta a psicanálise aí. A pessoa teria que analisar por que esse medo total. Medo de enfrentar o desconhecido, porque não sabe como vai ser se não estiver com aquele homem ou com aquela mulher. Mas, posteriormente, ela vai cobrar isso aí do filho. Olha, eu me sacrifiquei por você, não quis que você passasse por nada. Eu não vejo que essa é a melhor forma, não. A melhor forma é você se entender, se enxergar, olhar, olha, o que é que eu quero para mim? Qual a responsabilidade que eu vou assumir da minha escolha, da minha vida? Que você que faz a sua vida. Não ficar assistir uma palestra sobre isso. A capa da pobrezinha, a capa da mártir, da vítima. Não. A pessoa tem que ser responsável por si mesmo, tem que crescer. E crescer, como diz a música, é sofrido. É muito bonito falar que ser mãe é padecer no paraíso, mas não é bem assim. Não é né? assim, não. Não é isso, não. Vai padecer no paraíso se quiser. É uma retórica bonita, mas a realidade hoje não é esta, né? Não, e pelo que eu vejo, assim, a passividade de muitos pais estão deixando os filhos fazerem tudo o que querem. Olha, a educação dá trabalho, começa no dia que a criança nasce. Começa nos mínimos limites. Eu não estou falando, gente, em ser agressivo com a criança. Não, não é isso. Mas é falar, aqui não pode, tem horário disso, tem horário daquilo, brincou, devolve o brinquedo para o lugar, pode brincar à vontade, mas terminou, vamos guardar, guarda junto com ele. Dizer não e dizer sim. Houve um tempo, felizmente não existe isso mais, que a regra não é essa hoje, claro que existem exceções, que a mulher casava para ser dona de casa, mãe e esposa, né? Mais mãe do que esposa, né? Felizmente isso não existe mais. E eu me lembro de o falecido psicanalista Eduardo Mascarenhas, dizia que um dos grandes problemas do casamento, e aí não era uma visão machista não, é o seguinte, que a mulher casava com o casamento e não com o marido. É verdade. Esquecia daquela pessoa que casou cheia de ilusão. Isso acontece com os dois. Acontece, né? Esquece de manter aquela chama, aquela atenção, aquele carinho e vira só mãe, eu sou só pai. Aí não tem jeito. Hoje não cabe mais a sociedade matriarcal ou a sociedade patriarcal. Não. Ela tem que ser harmônica. A vida a dois é a vida mais maravilhosa que existe, mas é a mais difícil. É muito difícil. Muito difícil. Não tem receita? Quem somos nós para falar qualquer coisa, né? Mas é uma vida de concessões, de renúncias, de aceitação, então, eu gostaria que minha mulher fosse assim, mas não é. Você quer ela desse jeito? Ou não quer, troca. Agora, vale a pena trocar? Tem que ter essa clareza. Trocar 6 por meia dúzia? Vale a pena? Não vale. Agora, ficar também infeliz numa relação por medo de enfrentar o que virá pela frente, que a gente não sabe, o mundo é cheio de experiências novas, expectativas novas, pode ser positivo, pode ser negativo. Eu acho preferível enfrentar. Isaura, já fui comunicada ali de que o nosso tempo infelizmente terminou, gostei muito. Prazeroso. Infelizmente não deu para falar tudo que eu gostaria,
Mas para mim foi uma conversa muito boa, espero que tenha sido também para o telespectador. Eu renovo o convite para você voltar. Gostei muito de, primeiro, rever você, uma amiga de longa data, e segundo, de você trazer um pouco do seu conhecimento para o nosso telespectador. Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, espero ter contribuído um pouco para a noite de cada um e estou à disposição, volte sim. Maria Isaura Guedes Drummond, nossa convidada de hoje. Hoje é advogada, divide o escritório com o filho, foi a nossa convidada de hoje do Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.